Olá, Deus abençoe. Nós estamos aqui em mais um quadro. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Eu estou aqui com o Altair, com a Wanda, que vão falar um pouquinho da história de vocês. Vocês têm participado do cultivo familiar, Shalom, têm participado dos encontros de casais, que é realizado pelo Bispo Murilo e a pastora Mariana, e têm sido assistido pelo trabalho do Forte e Corajosa, o trabalho dos 300, em comum um acordo ali e uma construção. Não existe casamento perfeito. Eles vão falar um pouquinho dos desafios, de como eles venceram e o quão tem sido importante esses direcionamentos. Seu Altair, eu gostaria de ler isso aqui, porque eu acho que é importante, né? Até para que as pessoas vejam, né, o quanto isso é sério, né? Porque talvez por muito tempo tem sido tratado de uma forma desrespeitosa e não tem sido visto isso. De acordo com os dados estatísticos mais recentes, o Brasil apresenta uma taxa de divórcio em torno de 40%, indicando um aumento significativo nas últimas décadas. Os principais fatores que contribuem para o divórcio: dificuldades de comunicação, infidelidade, expectativas irreais em relação ao casamento, como idealização romântica, expectativas sociais, pressões financeiras, estresse. A maior independência financeira das mulheres tem contribuído para o aumento no número de divórcios. A ausência. As mulheres sentem mais a ausência dos homens do que os homens pelas mulheres. Eu gostaria que vocês, com base a essa estatística, respondessem, né, para nós, porque não existe casamento perfeito. Exatamente. Vocês estão há 16 anos casados, vocês namoraram 10 anos, tiveram ali um rompimento no namoro, mas reataram e decidiram seguir a vida juntos. Hoje tem uma filha, uma família abençoada. 16 anos não são 16 dias. E não foi, eu acredito, né? Não é fácil. Não é fácil. Personalidades diferentes, visões diferentes, cabeça diferente. Vocês certamente tiveram desafios durante essa jornada. E eu gostaria que vocês compartilhassem, né, com as pessoas que estão assistindo, qual foi esse maior desafio e como vocês venceram. Porque assim, o casamento, ele é a base. Ele é a base, né? A família é a base da sociedade. Nós aprendemos e vemos isso. E como vocês venceram os desafios para conseguir chegar nesses 16 anos juntos, casados, que é um triunfo, que é um, né? Que é uma glória, que isso é algo que tem que ser visto e tem que ser respeitado com muito louvor, né? Como que vocês venceram? Bom, primeiramente, pastor, agradeço o convite que o senhor fez para nós. Para nós é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui. E realmente, aqui no senhor falou, casamento é um desafio. Não existe um casamento que não tenha desafios. 16 anos, são 16 anos ali de desafios, mas hoje um casamento baseado em Deus, na palavra, né, na comunicação, no companheirismo, a gente consegue equilibrar, né? Eu fico imaginando aqui Salomão, que teve 1000 mulheres. Meu Deus, ele teve 1000 mulheres. E a Bíblia diz que foi o homem mais sábio, não haverá homem mais sábio, né? E a Bíblia não mente, e realmente é muita sabedoria. Então, nós temos que ter, alguém tem que puxar esse carro da sabedoria, tem que ser o equilíbrio, né? Quando nós namoramos, tudo é muito maravilhoso, tudo é muito bonito, nós mostramos o nosso lado melhor, nosso melhor lado, mas depois vem a união, que é a união no casamento. E quando vem a união no casamento, você não está só se unindo à pessoa, você está se unindo ao passado dessa pessoa, você está se unindo às diferenças de personalidades, às diferenças econômicas. Muitas vezes um casamento ele não vai para frente porque existe até diferença do que a pessoa acredita, de religião. Às vezes o homem
ele se apaixonou ali por uma questão física e ele segue uma determinada filosofia ou acredita em algo e a sua namorada acredita em outra situação, em outra religião, vende alguma coisa que é totalmente oposto. Então isso também, dentro da estatística, né, ocasiona um breve divórcio, porque num casamento duradouro você tem que ceder, né? Um tem que ceder, o outro tem que ceder, e às vezes numa situação de crença é complicado. No momento que você se une, aí o homem fala, agora nós vamos buscar junto. Não, mas eu não acredito nisso. Agora você vai ter que buscar comigo. Não, mas eu não acredito nisso. Então ali já começa um impasse. Como nós nunca fomos assim da noite, nós tivemos nós conseguimos até nos entender melhor. Nós não éramos da noite, nós nos conhecemos por um amigo. E ali começou a amizade, né? Eu olhei os olhos azuis dela aqui e eu falei, não, essa é a mulher do meu sonho. E aí eu fui na busca. E veio o casamento. Veio o namoro, depois veio o casamento. E aí veio os desafios, né? O nosso maior desafio dentro do casamento foi o desafio financeiro, né? Eu trabalhava, eu tinha a minha independência financeira, eu ganhava relativamente bem. Ela também trabalhava, tinha a independência financeira dela. E aí eu resolvi montar o meu próprio negócio. Tive o sonho de ter o meu próprio negócio. E fui buscar. Acreditei que aquilo seria melhor. E naquele momento, aquilo parecia ser bom. Mas até então eu tinha recursos para nos manter nossa... tudo que nós tínhamos de dívidas, né? Porque quando você casa também você tem, nós, pelo menos na nossa situação foi assim, foi financiado, então nós tivemos nós tínhamos compromissos que tínhamos que honrar. E eu era de uma igreja, ela frequentava uma outra igreja, evangélica também, e nós estávamos ali na luta, mas chegou um momento que perdi tudo. Por conhecimento, falta de conhecimento, não tinha estrutura ainda para montar um negócio, não tinha informação, achava que era fácil, e quando você vai para a prática, você vê que não é nada disso. Pelo contrário, ser empresário é desafiador, você mata um leão todo dia. Para mim não era, na minha cabeça não era isso. E foi onde começou os nossos maiores problemas. Fui perdendo tudo, aí você perde a comunicação dentro de casa, respeito, e aí é onde você começa a ver que o seu casamento tem um buraco. Porque o homem, quando ele chega a perder o respeito da própria esposa, eu não sei outros, mas ele sente assim uma situação assim, peraí, eu já não sou mais homem. Existe, assim, não é um mito, é uma realidade, né, hoje, porque você vê que é como se tornasse um homem impotente, né? Essa ausência, ele não conseguir atender a expectativa da casa, suprir a necessidade, poder responder, né, aquela expectativa da esposa financeira, da família, né? O tornou menor naquele momento, naquele período. Sim, até porque quando eu vim de uma educação que o meu pai falava que o homem ele tinha que sustentar a sua casa, ele é o homem da casa. E aquilo eu tinha na minha mente, eu tinha na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, agora eu não consigo. O que eu fiz, né? Da minha vida e da vida dela, porque agora eu não consigo. Mesmo ela trabalhando, sustentando, mas aquilo pesava para mim, né? E aquilo pesava de uma tal forma, e ela, mais emocional, aí foi ela, tendo sérios problemas. Bastante atritos, né? Até que a gente conheceu, né, o ministério. E começamos através da palavra, né? A se quebrantar, a ter a renúncia, né? A crer mesmo, né? E a confiar, e eu comecei a acreditar, né? Que não era só um sonho, que era um projeto, que daria certo. Comecei a apoiar, não mais pesar. Então eu não jogava mais na cara, que eu estava sustentando, que eu estava fazendo, né? Então quando eu comecei a entender a palavra e fazer a mulher sábia, aí as coisas começaram a deslanchar, né?
Você entendeu? Eu entendi. E aí o casamento começou a fluir, né? Tanto a vida financeira como o casamento. A gente começou a ficar muito unido. Eu lembro que a gente passou o primeiro ano novo, nossa, a gente comeu arroz e ovo, né? Mas a gente já estava na igreja. Eu lembro que a gente estava na sacada e a gente falou, não, mas Deus vai reverter. Então eu estava muito em paz, assim, eu não estava cobrando e jogando na cara, tipo, Então a gente conseguiu contornar mesmo através da fé, né? Colocando em prática. É muito importante o que você está falando, porque você vê que hoje, por pouca coisa, né, a mulher não tem o respeito pelo marido e, por sua vez, quando tem filho, a situação fica pior, porque tem aquela questão, né, a mamãe não respeita o papai, ou o pai que vê, a mãe que vê, a sogra que vê, um familiar que vê que não tem o respeito. E você entendeu, quando você aprendeu com a palavra, que era preciso você tomar um posicionamento firme ali, com base à palavra, aprendeu com a palavra, para que pudesse ter um norte, né? Ou seja, você teve que renunciar, porque você tinha uma personalidade muito forte, uma resistência muito forte, mas você sabia que o teu marido não era daquele jeito, aquilo era um momento. Não foi isso? Foi isso que eu entendi, aquilo era um momento. E que se eu me aliasse a ele, a gente ia passar, né? E a gente namorou tanto tempo e depois casou, né? E eu falava, não, meu Deus, não casei pra me separar. Porque eu vim, né, de uma família de pais separados. Então eu falava, não quero isso pra mim. Então eu não casei pra isso e eu não vou viver isso. Quando eu entendi, né, foi que eu comecei a lutar, né, que eu mudei a minha postura e as coisas começaram a fluir. Que bacana. Olha que coisa. 17% hoje das pessoas que casam, no segundo mês de casado, 17% pensam no divórcio. No sexto mês, 29% pensam no divórcio. Olha que índice alto. Quando chega um ano de casado, 40% já se divorciaram. Olha que índice. Vocês hoje, por intermédio dos ensinamentos, da prática, da renúncia, faz parte de um outro índice. O índice daqueles que decidiram fazer o casamento funcionar, o índice daqueles que tomaram a decisão certa e decidiram não viver mais daquela forma, daquele jeito. Porque hoje, a senhora falando desse jeito, né, é nítido perceber e ver que talvez se vocês não tivessem se ajustado, se alinhado, se vocês não tivessem, se a senhora não tivesse tomado a decisão certa naquele momento de buscar a palavra, esses 16 anos não existiriam. Não existiria, com certeza não. Com certeza não. Não existiria, né? No entanto, antes da questão da minha gravidez, a gente também viveu uma crise ali, né? E eu lembro que eu cheguei a comentar com a minha irmã, eu falei, olha, se Deus permitiu 2 perdas, porque realmente não é para eu levar isso adiante, né? Mas aí eu, né, voltei para a palavra, me consertei, porque veio os ataques, né? E eu falei, não, né, é mais uma prova, a gente vai passar. É importante você falar isso, só para que as pessoas entendam. Você teve, antes de nascer a sua filha, sim, você teve dois abortos. E a senhora disse ainda que foi algo muito bonito, né? O que Deus fez foi num culto. Sim. A bispa deu uma direção e ela ainda estimulou você a declarar, sim, a possuir, a crer, a visualizar. E você assim fez, acreditou. Sim. E com base aos médicos, a criança nasceria em janeiro. Sim. Mas a promessa era que nasceria naquele ano. E ela nasceu. Inexplicavelmente, em uma consulta de rotina, a senhora ficou no hospital, seu Altair foi acionado imediatamente. Sim, corre, porque a sua filha vai nascer. Quando você recebeu a ligação, foi muito interessante que você disse assim, se cumpriu. Se cumpriu. Quando a enfermeira falou que eu teria que vir para o hospital, né, correr para o hospital que minha filha ia nascer, a primeira coisa que eu falei, se cumpriu. Ela falou, como? Eu falei, se cumpriu. Ela não entendeu. Para mim já estava claro. Aí eu agradeci a Deus naquele momento e eu saí assim e falei, meu Senhor,
Muito A obrigado. palavra se cumpriu. Se cumpriu. E aí eu fui pro hospital, vi a minha filha nascer. E aí, graças a Deus, hoje, aí Senhor com Tair, 5 anos... nós estamos aí vendo vocês participam no trabalho do Bispo Murilo com a pastora Sim. Mariana, Sim. né? Do Shalom, Sim. cultivo familiar, e o quanto eles trazem de uma forma tão simples, porque não tem dificuldade, né? A coisa básica é o respeito do marido tem que ter com a esposa, é o respeito da mulher com o marido, é o tempo de qualidade com a família, é o tempo de qualidade com a esposa, é o tempo de qualidade com os filhos, é o tempo de qualidade com a família em conjunto, a importância da mesa, o trabalho dos 300 valentes, né, voltado para os homens, né, o trabalho da forte e corajosa somente com as mulheres. Ou seja, vocês têm recebido toda uma base para conseguir estruturar, porque hoje esses 16 anos vocês podem dizer um troféu para vocês. Sim. Porque tem muita gente que hoje 16 anos se passaram, já é o terceiro, quarto casamento, ou talvez muito já comum. passou 4 casamentos e já desistiu, não quero comum mais. de ouvir isso. Né? Exatamente. Tô cansado, já cansei, tô sozinho, não quero viver mais. Ou seja, vocês fazem parte de uma outra estatística. Decidiram fazer funcionar. Decidimos fazer funcionar. É fácil, senhor Tair? Não, não é fácil. Não é fácil, pastor. Nós lidamos com as diferenças de pessoas. E de Gênesis e Apocalipse, você vê ali que existem as diferenças do começo ao final. Né? E o Senhor nos ensina a trabalhar com a diferença, entender a diferença. Nós temos ali que entender o outro, ser um cúmplice do outro, sabe? Ser amigos, companheiros, entender os limites, as personalidades. Depois do estudo da personalidade, isso me ajudou demais. Né? O trabalho que foi iniciado pelo Bispo Murilo, dos 300 valentes, esse é um trabalho que, assim, muitos homens perdem de não ir. Porque a igreja, ela tem muitas mulheres, realmente. Ali, a quantidade de mulher ainda é muito grande. Só que a quantidade de homens poderia ser maior também nos trabalhos, principalmente dos 300 valentes. Eu lembro que quando nós começamos esse trabalho, quando eu falo nós, que eu comecei junto com... Que o senhor tá ali, né? Foi um criança, né? Aos veteranos, Exatamente, né? veterano, como o bispo fala, né? O trabalho, o primeiro trabalho tinha uns 50 homens. Foi aquele início. O segundo trabalho tinha uns 15. Mas o bispo permaneceu firme, nós permanecemos firmes porque acreditamos nesse trabalho. E justamente Deus direcionou ele porque ele teve toda essa situação no casamento que ele deixa muito claro. Né? Mesmo ele sendo filho da bispa, ele passou por situações ali. Né? E ele vem conduzindo ali muito bem esse trabalho. Hoje, a gente olha o trabalho dos 300, não só aqui, hoje é todas as igrejas. Hoje nós temos muito mais que 300 valentes, mas eu acredito que deveria ter mais. Eu deixo aqui, inclusive, meu convite para esses homens que ainda não conheceram esse trabalho, que vão conhecer. Porque, às vezes, o homem ainda fica naquela coisa de timidez, sabe? Timidez. Não, quebra isso. Porque, de repente, é isso que está travando o casamento, travando a sua família. Enfim, deixo aqui meu convite. Você, falando dos 300 valentes dessa maneira, eu não posso deixar passar, né? Mas a sua mulher já disse que ela Sim. consegue ver uma mudança muito expressiva Sim. no senhor por conta desse trabalho, por conta dessa... Não foi isso que a senhora me disse? Sim, foi. Depois dos 300, né, ele mudou a forma. Como eu sou mais emocional, às vezes mais explosiva, então às vezes ele acabava também pilhando junto comigo e dava aquela briga. E quando ele começou a calar, a ter um outro comportamento, eu comecei a perceber que Mexeu com a senhora. mexeu comigo. Nossa, mas eu tô sendo errada, eu tô fazendo. Então eu também comecei a baixar a guarda e ter Olha um que outro coisa. comportamento. Então, Olha que assim, importante. melhorou muito, assim, porque eu vi a mudança dele e eu me incomodei e também comecei a mudar. Aquilo Eu queria muito falar mais importante. alto, né, pastor? Porque Você eu queria vim falar de mais alto que a outra, né? Eu falei pro senhor, eu vim de um lar disfuncional e ele veio de um lar funcional. Então, assim, nos 300 ele acabou aprendendo, né, a lidar e a entender, né, esse lado que precisava ser trabalhado em mim. Para você ver como que é uma coisa séria que a senhora está dizendo. Eu entrevistei um casal aqui, o Anderson e a Elines. O Anderson Herentes. A Elines dizia assim, com
todas essas palavras. Eu lutava para irritar o Anderson, para ele partir para a briga. Não só briga, para ele agredir. Sim. Olha isso. E você vê que hoje tem muitas mulheres que agem assim, com falta de sabedoria, né? E ouvindo você falar isso, sabemos que existem muitas por aí, né? Muitas mulheres que vivem nessa situação. Você que superou isso, porque você aprendeu. E é uma coisa interessante que você fala aqui agora, porque assim, é um tabu que é quebrado, né? Porque as pessoas vêm para a igreja e dizem assim, não, eu vou para a igreja buscar pelo meu marido. Quando a pessoa chega na igreja, ela vê que quem tem que mudar é ela. Não é? Quando você chega no trabalho, você fala assim, poxa, eu vou no trabalho dos 300 valentes, eu vou lá e aí eu tenho que, né, vou buscar pela minha esposa. Chega lá o bispo fala, não, você que tem que mudar, é você que tem que mudar, é você que tem que falar, opa, pera um pouquinho, é comigo. É isso mesmo. Né? Eu que estou na ponta, né? E a mesma coisa com a mulher. E assim, você vê que é um conjunto, um chega na metade, o outro chega na metade, ambos chegaram, constroem, né, uma base sólida, estruturada por Deus, né, que é o que a gente fala. Não tem casamento perfeito. Né? É um casamento que vem sendo trabalhado por Deus. Estruturado por Deus, exatamente. Senhor Tair, é nítido ver que o senhor é apaixonado por essa mulher. Sim, né? sim, pastor. O senhor é apaixonado por essa mulher, não posso negar isso, dá para ver nos olhos. Eu gostaria que o senhor dissesse para ela, porque é bonito ver ela falando do senhor, né? Dessa admiração. Porque eu vi que o senhor se emocionou no momento que ela falou do momento mais difícil que vocês viveram financeiramente, mas o respeito que ela teve, a admiração que ela teve pelo senhor, né? E hoje ela tem essa confiança de saber que é um homem íntegro, de caráter, um pai de família, a filha te ama, tua filha te ama, apaixonada por você. Agarrada comigo. Se tiver uma bala, ela dá pro pai. Eu gostaria que o senhor dissesse para tua esposa o quanto ela é importante para você, o que ela representa para você, mas eu não quero que o senhor diga olhando para mim, nem para a câmera, eu quero que o senhor diga olhando para ela. Tá bom, pastor. A câmera é difícil, meu Deus do céu. Não é difícil não. Bom, não, a Wanda para mim, assim, hoje eu posso dizer que a Wanda, você, para mim, você é uma inspiração para mim. Uma inspiração para eu poder sonhar mais alto, né? Porque você é companheira, você apoia, hoje você me apoia, né? Isso é muito importante para o casal, né? Para o crescimento do casal. Você respeita, né? Você, por mais que eu tenha defeitos, você não me critica, né? Pelo contrário, você me elogia. Então, hoje, assim, você é uma inspiração, né? Você, posso dizer, sim, sem sombra de dúvida, né? Eu te vejo como eu vi você lá no início do namoro. Com os mesmos olhos que eu tive lá, eu olho você. As coisas mudam, né? Mas tudo pode ser melhorado também. Mas a gente muda. Mas eu te vejo como eu te via lá. Lá no início. Posso falar sem dúvida. Você é a mulher da minha vida mesmo. É o amor eterno. Amém. Então, graças a Deus. É meu amor eterno. Depois dessa declaração toda, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Vamos beijar a noiva. Beijado. Em nome de Jesus, é isso aí. Muito importante essa validação. Sim. Para um relacionamento, para a mulher é muito importante ouvir isso. Né? O homem é muito importante ter essa iniciativa de poder reconhecer, né, esse trabalho da mulher, mãe, como amiga, como companheira, e a mulher, muito importante reconhecer o papel do homem. Eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão aqui, porque você vê essa mudança, você já falou aqui agora, mas eu gostaria que reforçasse, porque o que é esse trabalho dos 300 valentes? Eu preciso dizer, nós vamos falando de casais, do terceiro encontro de casais, dia 15, dia 10, sim, às 15 horas, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, porque eu gostaria que a senhora reforçasse, porque hoje eu vejo a senhora falando do marido da senhora com uma admiração. Isso é difícil nos dias atuais,
Admiração. É uma admiração que eu vejo que a senhora tem por ele, não é pelo dinheiro, mas sim pelo homem que ele é, pelo pai que ele é, Sim. né? E eu gostaria que a senhora falasse, porque o quanto esse trabalho tem sido importante. Sim. Então, o trabalho dos 300 Valentes, né, assim, quando iniciou, né, a gente não estava num momento muito bom, assim, de entrosamento, estava, né, tendo alguns desgastes, mais por conta de mim, né, do meu temperamento, né. Então, assim, que nem o senhor falou da outra, que eu esqueci o nome dela. Então, eu gostava de provocar ele, qualquer coisa eu já, sabe assim, eu dava patada, eu era ignorante, eu era explosiva, né. E quando ele começou nos 300, né, ele começou a tratar de uma forma diferente, né? Ele já não revidava mais, ele tratava com carinho. Então, assim, em vez de ele ser agressivo comigo, ele era carinho. Então, ele Quebrava você. Ele quebrava minhas pernas, como dizem por aí, né? Então, ele era totalmente diferente. Eu comecei a perceber aquela mudança e comecei a ver que realmente o problema não era ele, era eu. Então, eu também comecei a mudar, né, as minhas atitudes. Eu já não discutia mais por nada, assim, por coisa boba, ou se fosse uma coisa séria, eu sabia sentar, conversar, pela mudança que ele teve comigo, né? Assim, ele não foi grosseiro, ele não me ignorou, ele não me deu gelo, ele não fez nada, Poxa, pelo contrário. que bonito né? isso. Ele foi carinhoso, ele foi educado, ele foi paciente, né? Então isso foi me motivando, eu fui vendo essa mudança e eu pensei, não posso ficar para trás, né? Eu é que estou perdendo, né? A gente tem uma filha, e eu não posso andar para trás, eu não posso retroceder, eu tenho que avançar. Então eu também comecei a ter essa mudança através desse trabalho. Muito importante isso. Muito importante você falar isso, porque é uma validação. Sim. Né? É uma validação. Porque hoje você vê toda essa lacração que existe por aí, de toda essa libertinagem, bagunça, né? Uma agenda sendo cumprida, voltada para destruir a família, né? E poder ver vocês hoje com 16 anos de casado, 16 anos de casado. uma filhinha vai fazer quantos anos? 6 anos. Vai fazer 6 anos. 6 anos. Eu sei que é difícil para você poder falar que ela vai se casar, daqui a pouco ela vai se casar. Mas vamos lá. Eu não posso falar que eu tenho 2 filhas, né? Pastor. Mas vamos lá. As moças lindas. Mas olha que coisa bonita, né? Nós podemos, o senhor e a esposa poder ver, daqui a pouco ela vai se casar, Sim. vai poder olhar papai, mamãe, né? Aquele almoço no final de semana em família, aquela coisa bonita, meu pai e a minha mãe, meu pai e a minha mãe. Ou seja, poder trazer para essa criança, que hoje muitas perderam, esse desejo de construir uma família, de poder ter filhos, de poder ter um lar, de poder ali, o marido respeitando a esposa respeitando o marido, e aquela união, né? Como que o senhor vê isso, Altair? Porque é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. E isso o senhor tocou num ponto muito interessante. Porque eu gostaria de ter tido, no passado, essa educação, firmado na igreja. Porque hoje eu consigo levar isso para minha filha. Isso é muito bom. Eu vejo hoje os casais de dentro da igreja se casando, como eles são direcionados. Assim, eu queria ter tido essa direção. Eu acho que talvez muitos dos erros que eu tive eu não teria. Então, hoje eu consigo passar isso para minha filha, né? Ensiná-la da forma que nós somos ensinados na igreja. Isso é muito importante como pai, transmitir isso, como ela recebe. Hoje a minha filha na igreja, não só de mim, ela recebe também da escola, onde ela fica, do próprio ministério. Ela senta para conversar comigo assim, e às vezes eu fico assim, falo, meu Deus, que diferença é de uma criança que ela não tem essa direção. Ministério Infantil, o trabalho, o ensinamento, né? O Ministério Infantil, o ensinamento com o Ministério Infantil. Eu não tive isso lá no passado, minha mãe até não nos levava para a igreja. E foi uma das coisas que me afastou muito da igreja. É incrível falar isso, né? Minha mãe me levava para a igreja. E foi uma das coisas que me afastou muito, foi porque eu via dentro da igreja situações que me assustavam. E aquilo foi implantando dentro de mim, Quando eu cresci, que aí eu comecei a andar com minhas próprias pernas, eu ficava com medo de ir para a igreja. Eu sabia que eu tinha que ir para a igreja, mas eu tinha muito medo de ir para a igreja. Porque eu ficava imaginando que eu ia ver aquelas coisas, aquelas situações todas que eu via na igreja. Que coisa! Um trauma? É um trauma. Aí o mal, o diabo usa isso para falar, olha, se você for lá,
vai acontecer isso, e aí te coloca aquele medo. E eu vejo hoje o Ministério Infantil da forma que eles tratam e ensinam as crianças. Olha, eu tenho que dar o parabéns para toda a equipe, toda a liderança que tem esse trabalho, as tias da escolinha, enfim, todos que são envolvidos. E é um trabalho importante, não podemos deixar de falar, senhor, endossando tudo isso agora, porque enquanto o pai está no culto, a mãe está no culto, a criança está na escolinha, no Ministério Infantil, e ela não fica ali apenas assistindo um desenho, não, é ensinado, é pregado, é mostrado para as crianças. E é tão interessante que todas as nossas crianças ali do Ministério Infantil, se você perguntar de histórias bíblicas, elas sabem. Se você vai falar de um assunto, elas sabem. De um comportamento, elas sabem. Se você age de uma forma, elas mesmas corrigem, porque são ensinadas, né? E é como a bispa sempre fala, né? São câmeras com perninhas, né? Porque... inclusive, não cortando o senhor, mas a diretora da escola da Manuela falou para mim que como ela gostaria que todas as crianças tivessem a oportunidade que a Manuela tem de uma escolinha na igreja. Porque ela fez, a gente vê a diferença da Manuela para as outras crianças. Eu falo para a diretora, né, que ela na escolinha da igreja, sempre falo. Então ela fez olha esse comentário. Olha que importante, olha que bacana. Isso não tem preço. Ela gostaria que todas tivessem. Que bacana, muito importante ouvir esse depoimento, essa história de vocês. E eu acredito muito que muitas pessoas que estão assistindo estão sendo edificadas agora, porque tinha tudo para não funcionar, tinha tudo para dar errado, né? E hoje vocês vivem o resultado e a realização de sonhos, né? Tem vivido sonhos, Deus tem abençoado, Deus tem feito na vida de vocês. Hoje vocês vivem uma vida abençoada, feliz, abençoado. Perfeito não tem casamento. Não, nós não somos perfeitos. Nunca vai existir, né? Mas nós buscamos cada dia ser pessoas melhores. Servimos, entendemos que o nosso chamado é servir, né? Servimos e com o maior prazer, com amor, né? E a gente busca passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes acaba assustando as pessoas porque é uma entrega. É uma entrega. Elas não entendem. Muitas pessoas têm opinião sobre você, mas elas não perguntam o que você acha daquilo. Então, quando você chega a questionar, não, mas você está muito na igreja, você só vai para a igreja e você só está na igreja, sabe? Não, mas espera aí. Você tem que me perguntar o que eu acho disso. Porque para mim é uma honra, é um prazer estar na igreja. Porque só a gente sabe todo esse percurso, o que foi. E se não fosse Deus, Deus que sustenta. Deus que sustenta. Cultivo familiar, forte e corajosa, 300 valentes. Agora, dia 10 de junho, o terceiro encontro de casais, que o ano passado foi maravilhoso. Passou muito rápido, né? Foi maravilhoso. E temos a certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui para convidar você para participar desse trabalho. O terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo, a pastora Mariana, dia 10 de junho, às 15 horas, na rua Taquari, 995, na Moca. Você que é de uma das regiões onde tem um templo do Ministério Mudando de Vida, você pode ir até o templo, participar, porque vai ser transmitido para a igreja e você vai poder acompanhar esse culto e viver experiências extraordinárias no seu casamento, assim como nós estamos vendo a história do seu Altair e da esposa. E você que é de São José do Rio Preto, você pode ir até a igreja da sede de São José do Rio Preto com o Bispo Maurílio e a pastora Liliane, estarão realizando esse trabalho lá. E eu tenho certeza que você vai ser surpreendido após esse trabalho. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar conosco a história de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe.